Lembro-me claramente das noites em que meu avô, já aposentado, se sentava com sua xícara de café preto e um cigarro pela metade. Ele me contava histórias de sua época como carteiro em um pequeno vilarejo no norte. Seus relatos sempre estavam cheios de partes engraçadas. Mas havia uma história em particular que ele nunca contou com a mesma leveza. Era uma história que, mesmo décadas depois, parecia deixá-lo com um nó na garganta. Meu avô, Ramiro, trabalhou como carteiro por quase 30 anos. Com seu uniforme bege, ele percorria ruas de paralelepípedo e trilhas de terra. Ele era responsável por entregar cartas, documentos e, de vez em quando, pacotes, todos trazendo notícias de lugares distantes. Eram outros tempos, definitivamente. Era um trabalho simples, mas ele o fazia com muito orgulho. Ele sempre dizia que cada carta carregava uma pequena parte da vida de alguém, e que entregá-la era como manter o mundo conectado. Foi no final dos anos 80 que ele mencionou a história da Senhora Flores, como costumava chamá-la, embora evitasse entrar em muitos detalhes. Até que, numa noite, após muitas perguntas da minha parte, ele decidiu me contar a história. O vilarejo onde meu avô trabalhava não era muito grande, mas tinha seu encanto. As casas, com paredes caiadas de branco e telhados de telhas vermelhas, alinhavam-se nas ruas estreitas, margeadas por árvores de jacarandá. Em uma dessas ruas, quase no final, ficava a casa da Senhora Flores. Era uma residência modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na entrada onde cresciam roseiras e lavandas. Meu avô descreveu a Senhora Flores como uma mulher reservada, de uns 60 e poucos anos. Ela sempre o recebia com um grande sorriso. Não gostava muito de prosear, mas quando ele entregava as cartas, ela sempre fazia um comentário gentil sobre o clima ou perguntava se ele queria um copo de água. Era uma daquelas pessoas que pareciam estar sempre ocupadas com algo em mente. Nunca falava muito, mas quando falava, suas palavras eram gentis, disse ele, olhando fixamente para seu cigarro. A Senhora Flores vivia sozinha. Segundo os vizinhos, seus filhos haviam se mudado para outras cidades anos antes e seu esposo tinha falecido há muito tempo. Meu avô a visitava pelo menos uma vez por semana, levando principalmente cartas bancárias, algum folheto publicitário e ocasionalmente uma carta pessoal. Tudo começou em um dia muito quente de junho. Meu avô havia passado a manhã distribuindo correspondências e chegou à casa da Senhora Flores quase ao meio-dia. Ele bateu na porta como sempre, e ela apareceu com seu vestido simples e o cabelo preso em um coque. "Bom dia, Senhora Flores", disse ele, entregando-lhe alguns envelopes. Ela agradeceu e, com um sorriso, comentou algo sobre o calor sufocante. Meu avô ficou alguns minutos a mais falando sobre trivialidades, mas notou que ela parecia um pouco diferente. Ela parava no meio das frases, como se esquecesse o que estava dizendo. "A senhora está bem?" ele perguntou. Ela demorou um segundo para responder, mas depois sorriu e disse que estava bem, que apenas se sentia um pouco cansada. Meu avô não deu muita importância e continuou sua rota, sem pensar mais nisso até a semana seguinte. Dessa vez, ao bater na porta, ela demorou mais do que o habitual para atender. Quando finalmente o fez, seu rosto parecia mais branco e seus movimentos estavam lentos, como se carregasse sacos de terra. "Desculpe a demora, Sr. Ramiro. Estava distraída", disse, pegando as cartas com as mãos tremendo igual vara verde. Meu avô ofereceu ajuda para carregar alguns pacotes pequenos que ela tinha no corredor, mas ela recusou. "Não se preocupe, são apenas coisas velhas. Estou organizando para os meus filhos, caso venham um dia desses." As visitas continuaram de maneira semelhante nas semanas seguintes. A Senhora Flores continuava abrindo a porta, recebendo as cartas e agradecendo com seu habitual sorriso. No entanto,
meu avô não pôde deixar de notar que a casa parecia cada vez mais desarrumada. Havia roupas penduradas em cadeiras, caixas empilhadas na entrada e as roseiras no jardim estavam descuidadas. Finalmente, em uma dessas entregas, meu avô comentou algo sobre isso. Senhora Flores, está tudo bem? Tenho notado que a senhora parece um pouco desanimada ultimamente. Ela o olhou com uma expressão estranha, como se não entendesse a pergunta. Depois, simplesmente disse: Estou bem, senhor Ramiro. Apenas estou esperando. Logo tudo estará no lugar. Essa resposta o deixou pensativo, mas ele decidiu não insistir. Despediu-se e continuou sua rota, embora não conseguisse se livrar da sensação de que algo estava errado. Tudo mudou no final do mês. Meu avô chegou novamente à casa da senhora Flores com um pequeno pacote e algumas cartas. Ele bateu na porta, mas dessa vez ninguém respondeu. Ele insistiu mais algumas vezes, pensando que talvez ela não tivesse ouvido, mas a casa permaneceu em silêncio. Quando estava prestes a ir embora, um homem saiu da casa ao lado. Era o vizinho, um homem de meia idade que morava ali. Procura alguém? Perguntou, aproximando-se. A dona Flores, ela sempre está aqui para receber sua correspondência. O vizinho o olhou espantado, igual um birucuí. Olha, seu Ramiro, a dona Flores faleceu há quase um mês. O filho dela veio buscar algumas coisas, mas a casa está vazia desde então. Meu avô sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Isso não pode ser possível. Eu falei com ela por vários dias, entreguei cartas e até conversamos sobre o tempo. O vizinho balançou a cabeça. É impossível. A dona Flores morreu no dia 12 de junho. Se quiser, pode deixar a correspondência comigo. Eu me encarrego de avisar a família. Naquela noite, meu avô não conseguiu dormir. A imagem da dona Flores abrindo a porta, conversando com ele e pegando as cartas estava gravada em sua mente. No dia seguinte, ele decidiu voltar a casa. Queria confirmar por si mesmo se o que o vizinho havia dito era verdade. Quando chegou, encontrou a casa em completo silêncio. A porta estava fechada e as janelas cobertas por cortinas que não deixavam ver o interior. Ele bateu na porta mais uma vez, depois outra, mas ninguém respondeu. Assim decidiu espiar o jardim, e o que viu o deixou sem palavras. As roseiras que semanas antes estavam cheias de flores agora estavam murchas, como se tivessem sido abandonadas há muito tempo. As caixas que havia visto no hall também tinham desaparecido, e a casa tinha um ar de completo abandono. Ele ficou parado ali, com as cartas na mão, sentindo um frio inexplicável percorrer suas costas. Meu avô voltou naquela noite para casa com uma sensação que não conseguia explicar. Havia algo profundamente inquietante no que tinha visto, ou melhor, no que não tinha visto. A casa da dona Flores estava vazia, desprovida de vida, como se o tempo tivesse avançado rapidamente desde a última vez que ele esteve lá. No entanto, suas lembranças eram claras. Ele havia conversado com ela, a viu pegar as cartas com suas próprias mãos e até ouvir a sua voz tranquila agradecendo. Naquela noite, enquanto estávamos jantando, meu avô não disse nada sobre o que tinha acontecido, mas notei que sua expressão estava carregada de uma preocupação que raramente eu havia visto nele. Passaram-se alguns dias antes que ele se animasse a me contar o que havia acontecido. Disse que alguns dias depois do ocorrido, decidiu buscar respostas novamente. Aproveitando que estava passando pelo bairro, ele decidiu falar novamente com o vizinho. Quando chegou, o homem estava varrendo o terrão em frente à casa. Seu Ramiro, que bom vê-lo. Veio por algum motivo em especial? Meu avô foi direto ao ponto e perguntou novamente sobre a dona Flores. Tem certeza do que me disse? Eu falei com ela há apenas alguns dias. Não consigo parar de pensar que isso não faz sentido. O vizinho parou de varrer e suspirou profundamente. Entendo como se sente.
A dona Flores era muito querida por aqui, mas lhe asseguro que não há como o senhor ter falado com ela. Veja, o filho dela deixou um aviso na minha casa para que eu pegasse cartas e documentos importantes durante sua ausência. A família está resolvendo questões de herança e virá em algumas semanas para esvaziar a casa por completo. Meu avô insistiu, descrevendo suas últimas interações com a dona Flores. O vizinho o ouviu pacientemente, mas sua resposta não mudou. Seu Ramiro, entendo que isso o confunda, mas juro que a senhora não está mais aqui. Se preferir, deixe as cartas comigo. Eu me encarrego de entregá-las ao filho dela quando ele vier. Posso até comentar que o senhor quer falar com ele. Embora ainda relutante, meu avô deixou a correspondência. Não fazia sentido continuar insistindo, pelo menos naquele momento. Naquela tarde, enquanto percorria as ruas entregando cartas, ele não conseguia tirar da cabeça as imagens de seus encontros com a dona Flores. Cada detalhe estava gravado com uma clareza que o atormentava. Seu vestido simples, suas mãos finas pegando os envelopes e o gesto gentil com que sempre lhe oferecia um copo de água. Nada daquelas interações parecia fora do comum até agora. Se ela realmente morreu há um mês, com quem estive conversando? Perguntava-se enquanto caminhava pelas ruas. Naquela noite, quando chegou em casa, minha avó percebeu que ele estava distraído. Ele sempre tinha uma rotina ao voltar. Pendurava o boné no banheiro, lavava as mãos e sentava-se na sala para ler o jornal. Mas, dessa vez, ficou apenas parado na entrada, perdido em pensamentos. Miro, o que está acontecendo? Perguntou preocupada. No início, ele não quis responder, mas finalmente contou tudo. Minha avó é uma mulher prática e pouco supersticiosa e tentou acalmá-lo. Talvez fosse outra pessoa na casa, algum parente que você não conhecia. Você tem certeza de que era a senhora Flores? Tenho certeza absoluta, mulher. Era ela. Eu sei porque falamos de coisas que só ela poderia saber, como o jardim dela e as cartas que sempre recebia. Minha avó não insistiu mais, mas estava claro que ela não acreditava completamente no que ele estava dizendo. Apesar dos avisos da minha avó e do vizinho, ele sentiu a necessidade de voltar. Sabemos que ele queria se certificar de que não estava perdendo a razão, de que o que havia experimentado era real. Ele voltou alguns dias depois, exatamente ao meio-dia, quando o sol queimava até a terra. Ao chegar, notou que o jardim parecia ainda mais abandonado do que antes. As flores estavam completamente secas e os galhos dos roseirais pendiam como se não recebessem água há semanas. Ele bateu na porta e, como esperava, ninguém respondeu, mas dessa vez algo a impulsionou a dar a volta na casa e espiar por uma janela. A cortina estava entreaberta e ele conseguiu ver o interior da sala. O que viu o deixou sem palavras. Havia uma mesa no centro do cômodo coberta de poeira. Em cima dela estavam as cartas que meu avô havia entregado. Estavam empilhadas perfeitamente, como se ninguém as tivesse tocado desde o momento em que ele as deixou nas mãos da senhora Flores. Ao lado delas havia uma fotografia emoldurada. Era um retrato da senhora Flores sentada em seu jardim, com uma expressão tranquila. Meu avô sentiu um arrepio, porque a cena era impossível de ignorar. Tudo estava exatamente como se o tempo tivesse parado dentro daquela casa. Semanas depois, o filho da senhora Flores voltou ao povoado para resolver os assuntos pendentes. Meu avô, ainda atormentado pelo que havia visto, decidiu falar diretamente com ele. O encontrou no jardim recolhendo algumas coisas que ainda restavam na casa. Desculpe incomodar, mas queria lhe perguntar uma coisa. A senhora Flores viveu aqui sozinha até o fim, certo? Sim, ela sempre esteve sozinha. Meus irmãos e eu vínhamos visitá-la de vez em quando, mas não com a frequência que deveríamos. Por que pergunta? Meu avô hesitou por um momento antes de continuar. Estive entregando correspondência para ela até algumas semanas atrás. Inclusive, falei com ela em várias ocasiões.
O rosto do homem mudou. Isso não pode ser verdade. Minha mãe faleceu no dia 12 do mês passado e eu não vi ninguém aqui desde então, muito menos na época que o senhor diz tê-la visto. Meu avô tentou explicar o que havia vivenciado, mas o homem simplesmente balançou a cabeça. Deve ter sido um mal-entendido. De qualquer forma, obrigado pelo seu trabalho. Se tiver mais cartas, por favor, deixe com o vizinho. Essa foi a última vez que meu avô falou sobre o assunto com alguém de lá. Embora nunca tenha obtido uma explicação, as imagens da senhora Flores e sua conversa final com ela permaneceram gravadas em sua memória. Não sei o que aconteceu, mas tenho certeza de que falei com ela. Ou talvez fosse minha mente pregando peças em mim depois de tantos anos nesse trabalho. Da única coisa que posso ter certeza é que, para mim, foi totalmente real. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Nunca tinha ficado acordado até tão tarde trabalhando, mas sabia que, se quisesse que meu negócio de lanche e pastel fosse um sucesso, teria que me sacrificar. Por isso, sem problemas, ficava até as 2 ou 3 da manhã, sozinho no meu pequeno ponto na esquina perto de casa. Escolhi aquela área porque sabia que havia muito movimento, principalmente nos fins de semana. A primeira semana foi excelente, mas o sábado em particular foi algo incrível. Os clientes não paravam de chegar desde cedo. Às 6 da tarde eu começava a montar o meu ponto. Às 7 já estava preparando a carne e às 8 o fluxo de pessoas era incessante. Eu estava sozinho, pois ainda não podia contratar ninguém. E embora as primeiras horas me dessem energia, com o passar do tempo, tudo ficava cada vez mais pesado. As pessoas continuavam chegando e o burburinho não cessava, mas conforme a noite avançava, o movimento foi diminuindo. À 1 da manhã, a avenida estava completamente vazia. Não se via uma alma viva. E eu já estava prestes a encerrar quando um bêbado apareceu. Ele vinha cambaleando pela rua e me pediu 2 cachorros quentes simples. Ele começou a falar sobre sua família, seus problemas e o quanto de dinheiro tinha perdido na vida. Suas histórias, embora pesadas, me distraíram do cansaço que sentia. Os 2 lanches que deveriam ter sido feitos em minutos levaram quase meia hora. Quando ele finalmente ficou em silêncio, um som estranho nos surpreendeu. Uma risada suave e brincalhona surgiu do nada. O homem largou o lanche no meio da mordida e ficou me olhando, perplexo. Levantei os olhos e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Isso é assustador de verdade, disse ele com um olhar nervoso, como se já soubesse o que estava acontecendo. Eu não respondi, mas senti um arrepio percorrendo meu corpo. A risada continuou, desta vez mais perto. Nesse momento, uma idosa apareceu do nada. Seu aspecto era andrajoso, com os cabelos emaranhados e coberta da cabeça aos pés por um vestido preto e um xale rasgado. Sua pele era pálida e seus olhos cinzentos pareciam de pessoas que têm catarata. Ela se sentou ao lado do bêbado sem dizer uma única palavra e me encarou fixamente. No início não soube o que fazer. Fiquei paralisado e tentei ignorá-la. Olhei para o homem que já havia voltado a mastigar, como se nada tivesse acontecido. Mas minha mente não parava de pensar na senhora. "O que a senhora está fazendo aqui tão tarde?" perguntei, mas a mulher não respondeu. Ela me olhou com aqueles olhos cinzentos, cheios de um vazio bizarro. Por fim perguntei: "Está com fome?" A mulher assentiu lentamente e, sem pensar muito, passei-lhe 2 pães com salsicha. Ela os devorou em segundos, mas não disse uma única palavra e se afastou. O bêbado e eu pensamos que fosse uma moradora de rua, mas naquela avenida, aquelas horas, raramente aparecia alguém.
Por outro lado, sentimos algo estranho. Quando o homem foi embora para sua casa, ele me disse: "É melhor você rezar a Deus para não tomar um susto. Aqui é assombrado, estou zarpando." Depois que ele se retirou, fechei meu negócio. Para mim, aquela noite já tinha sido o suficiente. Na noite seguinte, coisas estranhas voltaram a acontecer. Eu tinha vendido quase tudo e estava me preparando para encerrar quando a idosa apareceu novamente. Quase no mesmo instante, 2 homens chegaram em um carro, aparentemente bêbados, e pararam para comprar pastéis. Enquanto eu os atendia, a senhora se aproximou e fiz o possível para ignorá-la. Ela nos olhava fixamente, com uma expressão sombria. Os clientes a observaram com desprezo. Um deles se aproximou e perguntou: "Ei, quem é essa senhora?" Antes que eu pudesse responder, ela, com uma voz fraca, começou a falar, me surpreendendo. "Ontem à noite nem agradeci pelo lanche que você me deu. Estou perdida. Faz dias que estou andando", disse ela com uma tristeza perceptível em sua voz. "Eu moro em um bairro próximo, mas estou procurando algo, embora não me lembre o que é." "Acho que ela está com algum problema mental", falou um deles, achando que não ouviríamos. "Mas a senhora", continuou, "uma tragédia. Uma enchente levou até meu pequeno neto. Estou procurando por ele desde então." O ambiente ao redor ficou estranho. A noite, que antes era tranquila, agora parecia carregada de uma energia pesada. Não sei porquê, mas senti um arrepio enquanto ouvia aquela senhora falar. Os homens, visivelmente desconfortáveis, tentaram argumentar com ela. "Senhora, você deve estar confundida. Não houve nenhuma enchente, e por aqui não há rios." Ela apenas os olhou com uma tristeza que eu mesmo senti. "Não importa quanto tempo passe, continuarei procurando por meu neto. Não posso descansar até encontrá-lo." Os homens pediram um pastel para ela e rapidamente se despediram. Fiquei sozinho com ela. A noite parecia mais escura e fria, como se a presença daquela mulher trouxesse algo. Ela se levantou lentamente e começou a caminhar pelo lado esquerdo da calçada, onde as luzes estavam quase todas queimadas. Sua figura desapareceu e o silêncio tomou conta de tudo. Por um momento pensei ouvir a risada de uma criança, mas ao olhar ao redor não vi ninguém. Foi na quinta-feira seguinte que voltei para o meu posto, mas o mau tempo havia espantado os clientes. O vento soprava forte e estava vindo uma frente fria. Nuvens escuras cobriam o céu e parecia que ia chover. O frio já era perceptível entrando nos ossos e eu não conseguia evitar a sensação de que algo não estava certo naquela noite. Decidi ficar um pouco mais, pois talvez alguém aparecesse, mas as pessoas passavam apressadas sem sequer olhar para meu carrinho. Já eram quase meia-noite e eu sentia que não fazia mais sentido continuar esperando. Então resolvi fechar. Enquanto guardava as coisas no carrinho, meus olhos se fixaram em uma figura ao longe. Era ela, a senhora. Dessa vez ela carregava uma bolsa de compras e caminhava lentamente pela calçada. Seu corpo curvado e passos estranhos me davam a impressão de que o peso que carregava não era apenas o da bolsa, mas algo muito mais pesado. Seu semblante já havia me inquietado em outras ocasiões, mas agora parecia ainda mais abatido. Seus olhos refletiam uma mente perturbada por alguma lembrança. Algo parecia errado, e seu rosto exibia uma tristeza tão profunda que me fez duvidar se sua saúde mental era realmente a causa. Naquela noite, eu não tinha vontade de falar com ela. Sabia que a conversa não traria nada de bom. Apenas intensificaria a estranha coisa que já começava a tomar conta do ar. Apressei-me a guardar as coisas, evitando olhá-la. No entanto, antes que pudesse terminar, ouvi sua voz. Encontrei meu neto. Suas palavras me gelaram ainda mais.
Ele estava num terreno baldio e agora não está mais perdido. Está comigo. Embora não quisesse interrompê-la, eu não tinha interesse em ouvir mais. Apenas desejava que ela fosse embora para que eu pudesse terminar minha noite e entrar em contato com minha mãe. A senhora continuou caminhando devagar, com aquela carga nos ombros que parecia demais para alguém tão frágil. Observei se afastar pela rua escura e, quando estava prestes a desaparecer, notei algo estranho. A bolsa de compras que ela carregava estava ao lado do meu carrinho. Olhei na direção em que ela havia ido, confuso. Foi então que uma risada estranha de criança gelou meu coração. Não era uma risada comum. Parecia distante, como se viesse de outro lugar. De repente vi uma pequena figura surgindo no ar. A princípio não compreendi o que era, mas logo percebi que se tratava de uma criança. Um menino corria descalço, magro como um esqueleto e sem camisa. Fiquei parado, observando-o se aproximar cada vez mais, até que parou bem à minha frente. Ele me olhou fixamente, e algo em seus olhos fez meu corpo inteiro se contrair. O menino pediu algo para comer. "Tem algo?" me perguntou enquanto suas mãos tremiam. Seu aspecto era tão abatido que parecia um cadáver vivo, um esqueleto ambulante. Eu não sabia o que fazer, mas o menino não disse mais nada. Apenas deu meia volta e começou a se afastar, desaparecendo. Antes de sumir completamente, notei algo. Ele usava um colar feito de tampinhas de refrigerante e nas mãos segurava uma sacola de pano ou um boneco. Permaneci paralisado enquanto o silêncio tomava conta de tudo. No dia seguinte, algo me levou a voltar ao carrinho, apesar do medo. Ao abrir o negócio, notei a bolsa deixada pela senhora embaixo da mesinha coberta com lona. Eu nem queria saber o que tinha lá dentro, mas me aproximei lentamente. Abri a bolsa e recuei imediatamente. Dentro, envoltos em roupas coloridas de criança, havia ossos. Eram restos humanos. O horror da situação me atingiu com força. As roupas eram de criança e os ossos, não havia dúvida, também eram. Foi o maior susto da minha vida. Sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Sem perder tempo, chamei a polícia. Eles chegaram rapidamente e levaram a bolsa, examinando-a com expressões sérias. Quando contei sobre a idosa, pareceram entender algo que eu ainda não conseguia assimilar completamente. Seguiram com o que tinham e pouco tempo depois a encontraram morando debaixo de uma ponte próxima. Quando os oficiais perguntaram sobre os ossos, ela afirmou de forma normal que pertenciam ao seu neto. Disse que havia procurado por ele durante anos e finalmente o tinha encontrado. A história era trágica, mas o mais inquietante era que aqueles restos estavam com ela há muito tempo. As autoridades investigaram e confirmaram a história do desaparecimento. Era verdadeira e havia ocorrido 2 décadas atrás. A mulher tinha perdido sua família naquela tragédia e sua mente nunca se recuperou. Os ossos realmente pertenciam a uma criança, mas estavam em sua posse durante todo esse tempo. Não se sabia ao certo se eram de fato do neto dela, nem de onde ela os tinha obtido. O mais perturbador era que, além dos ossos, havia um colar feito de tampinhas de refrigerante e o mesmo pano que eu tinha visto com o menino na noite anterior, que ainda não sei se era um urso de pelúcia. Isso ainda me afeta, pois a imagem do menino magro e desnutrido não era minha imaginação. Eu não podia permanecer mais naquele lugar. Então deixei o local com a esperança de que a distância pudesse aliviar o medo que me consumia. No entanto, sempre que fecho os olhos, a figura daquele menino com seu colar de tampinhas volta a aparecer de tempos em tempos. Sei que nunca vou esquecer o que vi, e embora tenha ido embora, a lembrança continua me perseguindo. Que tal? Me chamo Geraldo e há aproximadamente 3 anos
Trabalhei como motorista de Uber na minha cidade. Foi por um período muito curto, pois esse acontecimento me fez renunciar, e vocês logo perceberão que fariam o mesmo. Eu trabalhava à noite, porque era quando havia menos motoristas de Uber, e no geral eu gostava muito de dirigir à noite. E por mais incrível que pareça, eu ganhava muito mais do que trabalhando durante o dia. Enfim, naquela vez, saí de casa por volta das 10 da noite, fiz algumas corridas, e lá pelas 2 da madrugada apareceu uma corrida que fiquei em dúvida se deveria aceitar. O cliente queria que eu o levasse para um lugar muito distante, já em uma estrada de terra afastada. A verdade é que eu estava com medo por causa do perigo de andar naquele lugar tão tarde, principalmente por conta do crime. Além disso, achei estranho que o cliente não tivesse foto no perfil no aplicativo, o que é esquisito, já que o Uber sempre exige uma. Mas o que me fez aceitar foi o fato de o sujeito me enviar uma mensagem dizendo que me daria R$ 15 sobre o valor da corrida, pois sabia que era muito longe. No final, aceitei a corrida e fui até o endereço que o aplicativo indicava para buscá-lo. Ao chegar lá, senti um pouco de medo, pois era uma área perigosa da cidade, onde acontecem muitos roubos e até homicídios. O local de onde me solicitaram a corrida era uma casa em péssimo estado e sem luz. Qualquer um diria que era uma casa usada por noias. Estacionei e em menos de 1 minuto o sujeito apareceu. Fiquei paralisado quando percebi que ele estava vestido de palhaço. Para ser honesto, sua fantasia era muito assustadora e, para piorar, eu sempre tive medo de palhaços. Todavia, ele transmitia uma vibração ainda mais sinistra. O sujeito entrou no banco de trás do meu carro e, no começo, ele foi muito educado e disse: "Boa noite. Obrigado por aceitar a corrida. Tentei pedir Uber 3 vezes, mas todos recusaram, menos você." Eu apenas sorri de volta e comecei a dirigir. Vale mencionar que ele carregava uma grande bolsa pendurada no ombro. Pensei que ali ele carregava suas roupas para se trocar depois de fazer seu show ou algo relacionado a isso. Estávamos saindo da cidade. Quase não havia carros na estrada e tudo estava muito tranquilo. Assustador, para se dizer o mínimo. Durante todo o trajeto, o sujeito me olhava pelo retrovisor e toda vez que eu olhava de volta ele me dava um sorriso. Comecei a me sentir muito desconfortável e com uma sensação de perigo. Já queria logo chegar ao destino para que ele descesse do carro e eu pudesse voltar para casa. Depois disso, eu já não tinha mais ânimo para continuar trabalhando naquela noite. O clima era muito pesado e o fato dele estar vestido de palhaço tornava tudo ainda mais assustador. Finalmente, estávamos nos aproximando do destino, mas não havia nada ali, era apenas mato. Cheguei ao final da rota, mas literalmente era no meio do nada. Encostei o carro e perguntei: "É aqui?" Ele respondeu sorrindo que sim, que agradecia pelo serviço e me deu o valor prometido. Desceu do carro e eu comecei a dirigir de volta para casa. Enquanto me afastava, pude vê-lo pelo retrovisor, parado na beira da estrada, vendo o carro se distanciar, sem tirar aquele sorriso macabro do rosto. Acelerei o máximo que pude para sair dali e dirigi direto para casa. Ao chegar em casa, tirei do bolso o dinheiro que ele havia me dado e notei algo perturbador. 2 cédulas estavam manchadas de vermelho. Não sei dizer se era sangue, mas parecia. Guardei o dinheiro em uma gaveta e não quis tocá-lo nem gastá-lo. Fui dormir e deixei por isso mesmo. Dias depois, estava assistindo ao noticiário com minha mãe e então o vi. Era uma reportagem dizendo que aquele palhaço estava sendo procurado, pois era responsável pela morte de 3 crianças. Ele atraía as crianças para sua casa e depois exigia resgate dos pais. Mesmo depois do pagamento, ele tirava a vida delas. Sabiam que era ele porque câmeras de segurança o haviam registrado várias vezes e em sua casa encontraram pertences das crianças. Seus corpos haviam sido encontrados fora da cidade, em um terreno baldio.
Aquilo parecia coisa de filme. Minha mente começou a conectar tudo o que havia acontecido naquela noite, e eu não conseguia parar de pensar que, talvez, naquela mala, ele estivesse carregando uma daquelas crianças. Fiquei apavorado, e é claro que fui à polícia para dar meu depoimento. Não levou nenhuma semana para que o encontrassem. Sem dúvidas, quem trabalha com isso está exposto a muitas coisas, inclusive ao risco de um assassino entrar no seu carro. A Nova Zelândia é um lugar incrivelmente bonito, especialmente se você gosta de atividades ao ar livre, como acampar ou fazer trilhas. E embora eu não goste de morar aqui, amo a paisagem e a beleza natural dessas ilhas. Veja bem, eu sou australiano, mas passei a maior parte da minha vida na Nova Zelândia. A vida selvagem é incrivelmente mansa em comparação com a da Austrália. Não há nada aqui que seja realmente perigoso. Um breve histórico. Os maoris trouxeram porcos, ratos e cães, e os europeus trouxeram o restante dos mamíferos encontrados aqui, além de uma grande quantidade de plantas e pássaros. Assim, o risco de ataques por qualquer tipo de animal durante o acampamento é praticamente zero. Os maiores predadores mamíferos são cães, gatos, doninhas e furões. Nos 34 anos em que vivi aqui, nunca vi uma doninha ou um furão na natureza, muito menos um cão selvagem. Gatos, sim, mas ainda assim, não com frequência. Embora eu não goste de morar aqui, frequentemente recomendo que as pessoas que conheço visitem pelo menos uma vez, apenas pela imensa beleza natural. Uma dessas pessoas foi uma prima minha da Austrália. Nós só nos conhecemos quando éramos bebês e crianças pequenas. Tenho uma vaga lembrança de tê-la conhecido quando morei em Sydney. Ela é mais nova que eu, então não se lembra disso. Nós nos conectamos nas redes sociais há muito tempo e nos demos bem. Ela é legal, então quando me disse que queria vir visitar a Nova Zelândia, fiquei animado. Planejei uma viagem de carro pela Ilha Sul, que é onde moro, Christchurch, para ser específico. Pessoalmente, acredito que a Ilha Sul seja a melhor ilha deste arquipélago, então achei que íamos nos divertir muito. Depois que ela chegou, passamos uma noite na minha casa e então partimos para o sul, com a primeira parada programada para ser o Monte Aoraki. No entanto, ao chegarmos lá, encontramos chuva, e eu não estava com vontade de montar 2 barracas para dormirmos na chuva. Decidimos ir mais para o sul e felizmente encontramos um lugar onde podíamos montar nossas barracas de graça. Lá não estava chovendo e quando encontramos o local, já estava escurecendo. Era perto de um rio e cercado por uma floresta densa, mas sendo a Nova Zelândia, o terreno não deveria ter nenhuma vida selvagem perigosa, então isso não me incomodou nem um pouco. Durante o processo de montar as barracas, descobri que a que trouxe para mim estava faltando peças essenciais para ser montada. Isso significava que eu teria que compartilhar com minha prima. Sem problemas, somos família, mesmo que inicialmente fosse um pouco constrangedor, já que sou homem e ela mulher. Acendemos uma fogueira, cozinhamos algo para comer e passamos um tempo incrível sob o céu limpo, conversando sobre praticamente tudo que podíamos imaginar. Finalmente, ficamos cansados o suficiente para dormir, então entramos na barraca e conversamos um pouco mais antes de pegar no sono. Em algum momento da noite, acordei com um som horrível. Sentei-me rapidamente e chequei minha prima. A escuridão da noite fazia tudo parecer preto e branco, mas vi um líquido negro borbulhando de sua garganta enquanto ela engasgava, movendo a cabeça lentamente de um lado para o outro. Sangue estava por toda parte, jorrando de um enorme corte em sua garganta. Ela estava simultaneamente sufocando e sangrando até a morte. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas comecei a entrar em pânico.
Estava em choque por algo ou alguém ter rasgado sua garganta. A próxima coisa que me lembro foi de acordar, desta vez de verdade. Percebi que era apenas um sonho, mas parecia tão vívido. Fiquei profundamente perturbado com isso, mas eventualmente consegui dormir novamente. Na manhã seguinte, contei a ela sobre o sonho e o quão vívido foi. O quanto eu tinha ficado aterrorizado com a ideia de algo ter rasgado sua garganta. Ambos achamos que era surreal, mas apenas um sonho, nada com que se preocupar. Até que abri a porta da barraca. Quando saímos, bem na frente da porta da barraca estava a carcaça de um coelho, com a garganta violentamente rasgada, mas não comida. Parecia que alguém ou algo havia feito uma bagunça de propósito e deixado ali deliberadamente como um aviso. Isso não estava lá na noite anterior, e não estava lá quando fomos dormir. Como enfatizei, a Nova Zelândia deveria ser segura. Não há nada aqui que pudesse representar esse tipo de perigo para nós. Não deveria haver nada que rasgasse a garganta de um coelho e o deixasse ali, como se fosse para ser visto por nós. Isso é simplesmente bizarro. Nunca experimentei nada parecido e nem sei o que poderia ter sido. Talvez haja algo aqui que os humanos não conheçam. Seja o que for, foi o suficiente para me causar arrepios que persistem até hoje, muitos anos depois. Tudo aconteceu em uma segunda-feira que começou normalmente. Quando estava voltando da escola para casa, recebi uma mensagem do meu irmão. Ele tinha ido para a pequena cidade onde morava a garota que ele gostava. Mas algo aconteceu e agora ele não tinha como voltar. Ele me mandou ir para casa, pegar o carro da nossa mãe e ir buscá-lo, que depois ele resolveria isso com ela. Me apressei porque ele parecia preocupado e eu sabia que ele tinha compromissos e precisava voltar logo. Eu tinha acabado de tirar minha licença provisória, mas nunca tinha dirigido em uma estrada. Por causa do nervosismo e da inexperiência, nem chequei o carro direito. Assim que peguei a estrada, percebi que o combustível estava quase acabando. Coloquei os R$ 20 que tinha no bolso e só. Quando voltei à estrada e vi as placas indicando o caminho com pedágio ou a estrada livre, tive que optar pela estrada livre. Porém, eu nunca tinha ido por ali, nem mesmo com meus pais. Sempre usávamos a estrada com pedágio, então eu nem conhecia a outra. Não sabia o que esperar, mas o trajeto não era tão longo e eu não achava que seria algo tão sério. No entanto, a estrada literalmente sumia em alguns trechos. Havia desníveis onde o asfalto era tão velho que já estava quase se transformando em terra batida. Havia grandes campos dos lados que, por causa da chuva dos últimos dias, pareciam pântanos. Não havia outros carros por ali. A única coisa que eu via era uma caminhonete velha e caindo aos pedaços que tinha me ultrapassado a toda velocidade e agora estava a uns 300 metros de distância. Como era uma reta muito longa, eu não a perdia de vista. Começava a escurecer, e o que eu conseguia distinguir à distância era que, em breve, aquela reta em campo aberto entraria numa área de árvores. Segundo me disseram, esse trecho era muito perigoso e cheio de curvas. Precisava dirigir bem devagar por lá. A caminhonete à frente freou de repente. Quase saiu da estrada e eu pensei que fosse capotar, mas conseguiu voltar e parou por um momento. Reduzi a velocidade quase completamente. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido, mas tudo me deixava nervoso a essa altura. Não havia sinal de celular ali, pelo menos não naquela época. A caminhonete começou a avançar muito devagar e depois acelerou. Eu também segui devagar, achando que talvez houvesse um buraco na estrada ou algo assim que quase tivesse causado aquele acidente. Mas não havia nada, absolutamente nada.
Então pensei que talvez o motorista estivesse bêbado ou algo assim. Porém, ao chegar no ponto onde ele quase saiu da estrada, vi algo do outro lado. Uma garota acenando como se estivesse muito feliz em me ver. Não me importa se acreditam em mim, mas aquela garota estava flutuando, a uns 30 centímetros do chão. Assim que consegui reagir, acelerei. Olhei pelo retrovisor, mas já não havia nada. Ela tinha sumido. Mas eu a vi tão clara quanto vejo meu irmão agora, sentado ao meu lado enquanto escrevo isso. Não havia nenhum lugar para ela se esconder naquele campo. Duvido muito que tenha sido só uma brincadeira. Ao entrar na área de árvores, vi a caminhonete parada no acostamento e um homem de chapéu vomitando. Parei para perguntar se ele estava bem, e tenho certeza de que eu estava tão pálido quanto ele, e com a mesma expressão de susto. Ele apenas me pediu para esperar um pouco com ele, entrou na caminhonete e seguimos juntos pelo resto do caminho. No final do trecho de árvores, ele virou para uma estrada de terra e eu voltei para a estrada principal. Quase matei meu irmão quando ele disse que não tinha dinheiro e que teríamos que voltar pela estrada livre novamente. Não tem como eu voltar por lá, eu disse, e contei a ele o que tinha acabado de ver. Com toda a vergonha do mundo, ele pediu dinheiro emprestado à menina. Sei que até hoje ele acha que foi tudo uma invenção minha para não pegar a estrada livre de volta para casa. Era o início do inverno quando precisei fazer uma grande mudança por causa do trabalho. Não havia como evitar, a menos que eu pedisse demissão, e eu realmente não queria fazer isso. Infelizmente me transferiram para um estado distante, um lugar onde eu nunca havia estado antes. Era uma cidade pequena, relativamente afastada da metrópole, que por acaso tinha um grande armazém onde eu iria trabalhar. Sem condições de visitar o local antecipadamente, tive que alugar uma casa sem vê-la pessoalmente. As opções eram poucas, considerando o tamanho da cidade, então eu não estava muito confiante na minha escolha, mas tentei manter as esperanças. Quando o dia da mudança chegou, deixei minha cidade natal e dirigi por 2 dias até o novo destino. Ao chegar na cidade e percorrer as ruas, me senti completamente deslocado. Sempre fui uma pessoa de cidade grande, e aquele era o lugar mais rural em que eu já tinha estado. Havia poucos bairros com casas novas. A maioria era composta por casas muito antigas, com uma aparência de início do século XX. O bairro onde ficava minha nova casa parecia uma mistura dessas construções, o que dava um ar estranho ao lugar. Pelo menos a minha casa era uma das mais novas. Estacionei na rua e caminhei pela entrada da garagem, onde um container estava estacionado com todas as minhas coisas. Peguei a chave da casa dentro de um envelope e destranquei a porta, entrando pela primeira vez. Ver uma casa vazia nunca é a melhor maneira de julgá-la, mas o lugar parecia muito pior do que nas fotos. Havia rachaduras nas paredes e manchas de água no teto, coisas que provavelmente foram editadas nas imagens. Os cômodos também não eram muito espaçosos, mas honestamente, comparado com as outras casas, essa provavelmente era uma das melhores da cidade. Depois de explorar os cômodos, voltei para o carro e peguei o colchão inflável e algumas mochilas com meus pertences. Já era tarde, e eu não queria fazer uma mudança completa até a manhã seguinte. Então decidi montar o colchão inflável na sala de estar. Dormir em um quarto vazio em uma casa vazia me deixava desconfortável, então preferi ficar na sala. Apaguei todas as luzes e me deitei. Eu estava muito cansado, mas mesmo assim tive dificuldade para me acomodar. Cerca de 30 minutos se passaram enquanto eu tentava dormir, até que uma batida na porta da frente me assustou. Olhei para a porta e peguei o celular para ver a hora. Era 1 da manhã. Ninguém deveria estar na porta a essa hora.
Levantei-me e fui silenciosamente até lá, espiando pelo olho mágico. Havia 2 homens, ambos parados na varanda, olhando para a porta. Estava escuro e não consegui distinguir suas características. Fiquei ali observando-os em silêncio, esperando que fossem embora. Eles bateram novamente sem dar sinais de que iriam sair. Fiquei imaginando o que eles poderiam querer a essa hora da noite, mas não consegui pensar em nenhuma razão plausível. Depois de mais 30 segundos, um deles se virou e começou a ir embora, seguido pelo outro. Quando eles se foram, sentei de volta no colchão, tentando entender o motivo da visita. Fiquei pelo menos 15 minutos deitado, pensando, mas acho que estava mais cansado do que imaginava, porque acabei adormecendo. Quando acordei, talvez meia hora depois, ainda estava meio sonolento, mas ouvi um rangido longo e baixo vindo de algum lugar da casa. Levantei-me rapidamente e acendi a luz. Não sabia se era apenas a casa rangendo ou algo mais, mas eu já estava tenso. Caminhei até o cômodo no outro extremo da casa, de onde havia vindo o som. Mas, a princípio, nada parecia fora do lugar. Era apenas um quarto vazio. Quer dizer, isso até eu perceber uma pequena fresta na moldura da janela. Ela estava ligeiramente aberta. Meu estômago revirou enquanto eu a fechava e trancava. Não fazia ideia se estava assim antes ou não. Não me lembrava de ter verificado as janelas. Minha mente estava a mil e comecei a checar todas as janelas e portas da casa. Andei por uns 2 minutos e quando cheguei ao corredor do andar de cima, vi uma única pegada suja bem no meio do chão. Felizmente não havia mais ninguém na casa, mas isso não diminuiu o pavor que senti. A polícia chegou rapidamente após minha ligação e confirmou que era muito provável que alguém tivesse entrado naquela noite pela janela. O fato de 1 ou 2 pessoas terem entrado pela janela de baixo e caminhado pela casa inteira até chegar ao andar de cima, enquanto eu dormia na sala, é um pensamento aterrorizante. Será que tinha alguma relação com os 2 homens que eu vi apenas meia hora antes? Ainda moro na mesma casa, mas nunca mais tive nenhum encontro estranho desde aquela primeira noite.